Vem comigo. Judas Tadeu, o discípulo de grande coração. Eu leio no Evangelho de João, capítulo 14, o ambiente é o ambiente da última ceia, em que Jesus conversa ali com os discípulos e dentre tantas coisas que Jesus diz nesses capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 de João, que é esse momento da última ceia, versículo 18 em diante diz assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, nosso personagem de hoje, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Até aí. Jesus tinha 12 discípulos: Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Mateus, Judas, Tadeu, Simão, Tiago, Filipe e Bartolomeu. Alguns nomes são nomes muito repetidos, principalmente nesse momento do judaísmo no Novo Testamento. Normalmente se usavam muito nomes que eram característicos dos seus patriarcas, principalmente os nomes das tribos, só que agora não mais na língua hebraica, mas na língua grega. Você tem, por exemplo, a tribo de Simeão, e você vai ter muitos pessoas que são chamados de Simão. Você tem um dos patriarcas de Israel, que é Jacó, e você vai ter Jacob, ou Iago, ou Tiago, ou Jacó, ou James, ou... Você sabia que Jaime, James, Jacó, Iago, Tiago, é tudo o mesmo nome? Né? É igual, por exemplo, Schwarzenegger e Anésio, é o mesmo nome. É o mesmo nome. É que meu pai não sabia falar direito, ele falou, o homem entendeu Anésio e ficou, né? Judá e Judas é o mesmo nome. Portanto, e Judá é uma tribo muito importante dentro das tribos de Israel, porque Jerusalém ficava em Judá. Quando dividiu o reino, o nome do reino do sul se tornou o quê? Judá. Portanto, Judas era um nome muito comum. Na Bíblia você vai ver muitos Judas na Bíblia. Tem um Judas chamado Judas o Galileu, lá em Atos 5:37, conta acerca de um homem que era um revolucionário. Tem Judas que era lá de Damasco. Foi na casa dele que Paulo ficou, quando Paulo, a caminho de Damasco, teve aquela experiência com Jesus, ficou cego por 3 dias, ele foi hospedado na casa deste Judas. Tem um Judas chamado Judas Barsabás, ou Judas filho de Sabá. Este homem aparece ali em Atos 15, era um profeta em Jerusalém, companheiro de Silas, que também era profeta, que mais adiante Silas se torna companheiro de Paulo nas suas viagens. Tem o Judas Iscariotes, é o mais famoso de todos, porque é o traíra. Interessante, todo mundo que fez certinho não é famoso, o que fez coisa errada fica famoso, não é? Tem um outro Judas que é irmão de Jesus. Jesus tinha irmãos e irmãs. Uma ala da igreja cristã
traz consigo algumas tradições que não são bíblicas, como, por exemplo, a perpétua virgindade de Maria. Não é bíblico isso. A Bíblia fala de sua virgindade até o nascimento de Jesus, mas Maria teve mais filhos. A Bíblia cita até os nomes deles, era José, Simão, Tiago e Judas. E diz também sobre suas irmãs, ou seja, no mínimo 2. Maria, portanto, teve no mínimo 6 filhos aí, após Jesus. E um deles se chamava Judas. Não é o Judas que nós estamos falando, porque este Judas, irmão de Jesus, só se converteu depois da ressurreição de Jesus, como está escrito ali em João 7,5. E Judas Tadeu, é esse que nós estamos nos falando aqui. Judas Tadeu, ele é chamado de Judas, filho de Tiago. Não sabemos que Tiago é esse, é o único momento que ele é mencionado. Ele era um dos 12 apóstolos, que Jesus mesmo o escolheu. Em outros momentos ele é chamado de Tadeu. Mas, nos meus momentos de estudo bíblico, que eu gosto de pesquisa e esmiuçar o texto, como você sabe, as diferenças de traduções que nós temos têm a ver com as diferenças dos manuscritos que chegaram até nós. E muitos manuscritos traziam no seu rodapé algumas notas que foram colocadas pelo escriba que ali copiou. E algumas vezes essas notas passaram a fazer parte do texto também, porque outros escribas pegaram e copiaram aquilo junto. Seja o que for, chegou para nós uma informação. Num manuscrito que nós chamamos, que tem vários manuscritos, você tem, por exemplo, o Códex, né? Você tem um Códex Sinaítico, você tem o Códex, como é que chama o lugar onde fica o Papa? Vaticanos, então o Código Vaticanos, né? E aí tem um chamado Textus Receptus. Esse Textus Receptus é o que foi utilizado por João Ferreira de Almeida, lá em 1600 e pouco, para traduzir a Bíblia para o português. E a Bíblia também de tradução do rei Tiago, a King James, bem conhecida no mundo inglês, também foi traduzida desse texto. E me chamou a atenção, porque no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 3, lá no versículo 1, 2 e 3, ele vem narrando os discípulos de Jesus. Quando ele vai falar de Tadeu, olha como está escrito lá em Mateus 10, no versículo 3, que só aparece para nós em português na tradução de Almeida, Revista e Corrigida. Diz assim: Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Você nota aqui que os nomes são muito parecidos, tem similaridade entre o nome e o apelido. Por que alguém ganhava apelido no Novo Testamento naqueles tempos? Normalmente era para destacar uma virtude do caráter daquela pessoa. Você vê isso, por exemplo, em José, um discípulo amado por toda a igreja, mas era um cara que fortalecia as pessoas, ajudava as pessoas, levantava as pessoas. Então botaram nele um apelido de filho da consolação, ou seria melhor traduzido, gente boa, que lá na língua grega está Barnabé. Então Barnabé é o apelido dele, o nome ficou ali, o nome José. Então este homem, que se chamava Lebeu, mudaram o nome dele, colocaram o apelido dele de Tadeu. É interessante o porquê. Lebeu significa coraçãozinho. E aí os discípulos falaram, não se encaixa com ele esse nome. Vamos mudar para Tadeu, que significa o quê? Grande coração. Agora, vamos pensar aqui. A quem você apelidaria de grande coração? Judas, o grande coração. Judas, o coraçãozão. Com certeza seria alguém que se esforça para amar, alguém que se sacrifica pelo outro, alguém que está ali sempre para ajudar. A gente usa essa expressão, né? Pau para toda obra. O cara está ali para ajudar as pessoas, se sacrifica pelas pessoas, se doa pelas pessoas.
Esse é um grande coração, por causa do tamanho do coração desse homem, da paixão que ele tem por gente, ele fazia tudo isso. Estamos começando a aprender algo sobre o nosso personagem. Mas é importante eu aproveitar esse momento para mostrar para vocês uma diferença que tem hoje em dia entre herói e celebridade. Tem um texto que eu escrevi em 2008, e quando eu reencontrei esse texto, eu falei, eu vou encontrar um momento da mensagem para ler esse texto para os irmãos. Por isso, me permita, eu vou acabar boa parte dele aqui lendo para vocês. A diferença entre um herói e uma celebridade, e aqui eu usei figuras conhecidas da época. A diferença entre um herói e celebridade é a diferença que você encontra entre uma Madre Teresa de Calcutá e uma Madonna. É a diferença. É a diferença que você encontra entre Martinho Lutero e Martinho da Vila. É a diferença que você encontra entre um Zé Barnabé e um Zeca Pagodinho. Um herói, o outro é celebridade. O que faz diferença entre herói e celebridade? É o talento? Não, herói e celebridade, ambos podem ter talentos ou não ter talentos. É inteligência? Ambos podem ter ou não ter. É persistência? Normalmente, tanto um quanto o outro são muito persistentes. Então, qual que é a diferença? A diferença entre um herói e uma celebridade está na área do sacrifício, da doação de si. Na verdade, ambos se sacrificam, tanto o herói quanto a celebridade. Acontece que a celebridade, como muitas pessoas, são pessoas que se sacrificam mais para si mesmas. Elas se sacrificarão para obterem ganhos pessoais, alcançar seus próprios alvos ou até para construir um grande negócio que seja seu. Quem quiser se tornar um atleta de renome, precisa se sacrificar. Ninguém vai chegar às Olimpíadas ou a um time profissional de futebol sem tremendos sacrifícios. Para ser o primeiro no seu campo de atividade, são necessários grandes sacrifícios. Muitas pessoas fazem sacrifício, mas elas os fazem pelos seus próprios alvos, pelas suas próprias razões pessoais. Mas o que faz um herói? Um herói é alguém que se sacrifica pelos outros. Ele se sacrifica pelas outras pessoas. Essa é a diferença entre a celebridade e um herói. Você pode ser um profissional no topo da carreira, mas não ser um herói, porque você de fato está fazendo isso só para si mesmo. Você só deseja ser o melhor que pode na sua carreira. Mas um herói é aquele que se sacrifica por outras pessoas, pelo benefício delas. No fundo do nosso ser, tem um desejo profundo de fazer as nossas vidas valerem para alguma coisa que vai além de nós mesmos. Dentro de você, tem esse desejo de ser herói. Tem esse desejo de fazer uma contribuição com a sua vida, de fazer o mundo ser um lugar melhor. Nós não vamos mudar o mundo, mas podemos entregar para os nossos filhos um mundo um pouquinho melhorado. Esse desejo que existe dentro de cada um de nós é um desejo colocado por Deus. Deus fez você, quando Ele bolou você e criou você, Ele criou você para se doar por uma boa causa. É a missão da sua vida. A nossa realização pessoal não vem da gratificação pessoal. Dar coisas para você mesmo, realizar os seus desejos de consumo, podem até te dar alguma alegria, mas ela é temporária, ela não é uma realização pessoal. Porque se fosse assim, as pessoas mais ricas desse mundo seriam as pessoas mais realizadas que nós conhecemos. E infelizmente nós sabemos, algumas chegam ao ponto de dar cabo da sua própria vida por não terem realização. Elas estão frustradas. Elas, mesmo com todo aquele dinheiro, não alcançaram a realização. O que é que traz satisfação na vida da gente? É quando você entrega a sua vida. Deus fez você para que você se entregasse por alguém, por alguma coisa, e a Bíblia chama isso de ministério.
Ministério é isso, é serviço, é se doar, é se entregar. Agora, Deus deixou essa escolha para você. Ele não vai forçar você a entregar a sua vida. Ele não vai forçar você a usar os seus talentos ou seus recursos para abençoar pessoas. Se você quiser viver o resto da sua vida como um egoísta, você pode. Tem um montão de gente que já vive assim. O problema de viver assim, de modo egoísta, é que você perde uma das maiores bênçãos na vida, que é ter uma vida que tenha significado. É quando a sua vida dá fruto e outras pessoas se alimentam desse fruto da sua vida. É aí que entra Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo apóstolo diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, meu irmão, é isso que ele está falando, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Note, o culto que Deus quer de nós não é entregar um animal morto para Ele para ser queimado, como era feito no passado. O culto que Deus quer de nós é a nossa vida servindo de alguma forma de utilidade, de bênção para outra pessoa. Pais devem se sacrificar pelos seus filhos, filhos devem se sacrificar pelos seus pais. Marido deve se sacrificar por sua esposa, esposa deve se sacrificar pelo seu marido, mas não só isso. Esse ainda tem um pouco de egoísmo nisso, que a gente recebe em troca, a gente recebe de volta alguma coisa. Devemos sempre ter em mente aqueles sábios do Oriente que vieram no nascimento de Jesus, chamados magos, em que eles levaram um presente para um bebê, alguém que não poderia dar nada em troca para eles. Então, precisamos pensar em maneiras que vão aparecer para nós de nos sacrificarmos por pessoas. Nós vamos servir a Deus servindo pessoas, tornando a vida das pessoas ao nosso redor um pouquinho melhor. É uma das maneiras, só consegue fazer isso quem consegue olhar para as pessoas e entender que eu estou aqui para servir e não para ser servido, como nosso mestre Jesus ensinou. Ele mesmo falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quando Jesus se abaixa e vai lavar os pés dos discípulos, ele está dizendo, vocês são maiores do que eu. Então só dá para servir quando você percebe que as pessoas são maiores do que você. Isso tem um nome na Bíblia, humildade. A palavra humildade vem da palavra humus. Humus é esterco, é terra. É isso que nós somos. Quando nós temos consciência disso, a gente serve. E serve de bom coração e de bom grado. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, Paulo apóstolo diz o seguinte: não façam nada por interesse pessoal, ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Note também que a palavra humilde, que vem de humus, também é dali que se deriva a palavra humano. Nossas atitudes humanitárias, nossas atitudes, quando você olha uma pessoa e fala, o cara é gente. Né? Você entende essa expressão? Quando nós vemos uma pessoa assim, essa pessoa ganha um valor diferente para nós. A gente olha essa pessoa como se olha para um herói, mas não como se olha para uma celebridade. É aqui que entra o nosso personagem. Judas Tadeu é um outro daqueles discípulos de Jesus, como nós já estudamos 2 domingos atrás aqui sobre Bartolomeu ou Natanael. É um daqueles discípulos que aparentemente não fez nada de grandioso.
No nosso mundo hoje, parece que só se valoriza alguém que tem muitos likes na internet, alguém que fez alguma coisa muito grandiosa, alguém que fez uma obra maravilhosa. Esses são as celebridades. Mas Deus está procurando pessoas, homens e mulheres simples, que simplesmente começaram a tornar ali o seu mundo ao redor um pouco melhor. Note, por exemplo, a pergunta que Judas Tadeu fez para Jesus. Jesus disse assim: eu vou sair de cena por um tempo, mas eu vou voltar. Mas quando eu voltar, eu não vou me revelar para o mundo, eu vou me revelar para vocês. O Judas então pergunta assim: por que o Senhor vai se revelar para o mundo? Não vai se revelar para o mundo, aliás, e vai se revelar só para nós. Jesus, você vai voltar, então se mostra para o mundo inteiro, mas o Senhor vai se revelar só para nós? É alguém que está dizendo assim: a gente não merece isso. Nós somos pequenos, Senhor. Por que para nós? Era assim que Judas se via. É interessante que este homem, o grande de coração, Judas, foi destacado, foi escolhido por Jesus, porque Jesus conhecia esse caráter dele de alguém humilde, alguém de grande coração. É aqui que entra um ponto importante. Muitos de vocês, principalmente quem já participou de movimentos pentecostais e vigílias, talvez você já ouviu gente chegando assim para você e falando a seguinte frase: Deus tem uma grande obra na tua vida. Me permite ir pelo outro lado, por favor. Eu não estou desmerecendo isso. Mas Deus não te chamou para fazer uma grande obra. Deus chamou só para você ser você. Deus te chamou porque Ele valoriza pessoas humildes. Cuidado para que em nome de Deus você não se torne arrogante ou cheio de si. Para ser usado por Deus você tem que se esvaziar. Para ser igual a Jesus você tem que ser servo. Jesus não falou assim: aprenda de mim, porque eu sou um grande líder. Jesus falou: aprenda de mim, eu sou manso e humilde. Deus te chamou para ser humilde, para você servir a Deus de coração, aproveitando cada oportunidade que aparecer na sua frente para servir. Aquela coisa que você faz, ninguém vê, mas Deus está vendo. A humildade é valorizada por Deus. Deus resiste o soberbo, Deus despreza o arrogante, mas diz que Ele dá graça ao humilde. Humildade não te faz melhor do que ninguém, mas te faz diferente de muitos. Eu vou repetir: humildade não te faz melhor do que ninguém, mas te faz diferente de muitos. Quando você faz algo por alguém sem esperar nada em troca, isso é sacrifício, isso é entrega, isso tem um nome na Bíblia: ministério. Ministério é isso, é servir, não é aparecer, é servir. Nós não podemos perder essas oportunidades que aparecem no meio do nosso caminho, de fazer o bem ou qualquer ato de bondade para fazer para alguém. Você quer tornar o seu dia melhor? Meu irmão, seja um abençoador. E aqui eu estou falando em coisas simples, de ajudar uma senhora a atravessar uma rua, de você ceder seu lugar na fila para uma pessoa que de repente você pode ajudá-la de alguma forma, ganhar um sorriso dela, de aprender a valorizar as pessoas. E aqui fica um desafio para você que mora num condomínio ou trabalha numa empresa e tem muitos empregados ali, principalmente aqueles de serviço, que você saiba o nome da pessoa, cumprimente a pessoa pelo nome, distribua sorrisos para essas pessoas. Isso pode mudar a vida de uma pessoa. Esses dias atrás aconteceu um negócio comigo. Eu e a Magda estávamos num lugar aqui de Osasco, era difícil de estacionar o carro por ali, eu estava procurando vaga. A gente só precisava entrar e comprar uma coisa muito rápida no mercado, e
eu parei o carro ali no lugar, eu falei para ela, desce você enquanto eu me viro aqui para estacionar. E ela foi ali no mercadinho, rápido ali. Quando eu vi que eu consegui estacionar, eu falei, vou descer, vou até ela. A hora que eu fui em direção a ela, tinha uma senhora com umas sacolas. E me veio aquela, ela ia atravessar a rua, e eu vi que ali estava perigoso, eu queria pelo menos ajudá-la a atravessar a rua. E eu querendo aqui ser o bom samaritano, de querer ajudar a mulher. A hora que eu fui na direção dela, gente, eu levei um tropeção. E eu ia caindo de boca no chão, acredita? A senhora largou a sacola e me segurou. E a hora que ela olhou assim para mim, falou, pastor! É daqui da Carisma. Aí, eu fui para fazer boa obra e ela que fez a boa obra. Meu irmão, vai ajudar pessoas. Ainda que ajudar uma pessoa a não se esborrachar no chão, como aquela senhora fez comigo, não é? Então, vai ajudar pessoas. Vai de alguma maneira repartir o que você tem com alguém. Deixa eu falar uma coisinha. Presta bem atenção nisso. Deus faz com que pessoas cruzem o nosso caminho para que sejamos uma bênção para ela. Quem faz isso é Deus. É por isso que para algumas pessoas, você já deve ter notado que eu falo isso para você, distribua seus sorrisos. Distribua. Faz bem para as pessoas quando elas veem um sorriso seu. Faz bem para as pessoas quando elas percebem que você simplesmente deu uma atenção para ela. Sua vida anda chata. Seus dias estão um pouquinho assim, chato. Você tem andado de mau humor. É hora de você mudar essa chavinha e começar a se entregar, servir, fazer um sacrifício para alguém, não viver simplesmente com os seus problemas e querendo resolver os seus problemas. Quando eu falo de fazer a obra de Deus, eu não estou falando de uma grande obra, por isso eu falei, para com esse negócio de uma grande obra, meu querido, pequenos atos de bondade. Você consegue fazer isso hoje já. Saindo daqui você já consegue, você já vai encontrar pessoas, até dentro da sua casa. Quando você chega para o outro e diz, não, eu lavo louça hoje, é um pequeno ato de bondade. Não precisa ser algo tão grandioso que chame a atenção de todo mundo. Eu estou falando de pequenos atos de bondade que todos nós podemos fazer. Assim, sabe, uma palavra encorajadora aqui, um sorriso ali, uma carona que você dá, um presente surpresa. Quando faz a pessoa se sentir querida porque você comprou um bombom e deu para ela. São atitudes bem pequenas, mas que é a atitude de quem tem um bom coração. É uma atitude de Labeus como nós, nos tornarmos Tadeus. De gente de coração pequeno, se tornar gente de coração grande. Coloca isso na sua vida. Nós vivemos para ser generosos. É assim que se faz no reino de Deus. Gosto de usar essa expressão. Essa é a cultura do reino de Deus. É assim no reino de Deus. E eu vou dizer uma coisa. A recompensa de se viver assim é muito boa. É muito boa. O contrário disso é que é ruim. Egoísmo é pecado. Pecado é egoísmo. Você quer saber o que é pecado? Simples, tudo que está fora de amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo é pecado. O egoísmo é a razão pela qual a vida de muita gente anda chata, sem graça, é porque eles vivem só para si mesmos. Nós não fomos feitos por Deus para sermos assim. Se você se diz um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, saiba que egoísmo não tem nada a ver com seguir a Jesus. A nossa felicidade, ela está intrinsecamente ligada com a nossa generosidade. Quanto mais você doar, quanto mais você servir, quanto mais você ajudar, quanto mais você fizer algo por alguém,
Quanto mais nós repartirmos o que temos, quanto mais nós ajudamos alguém, quanto mais nós fazemos o bem para alguém, mais nós nos realizamos. E eu vou terminar lendo um texto aqui com vocês, Atos 20, no versículo 35, diz assim: lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, e agora você vai ler em voz alta junto comigo, vamos lá? Há maior felicidade em dar do que em receber. Palavra do Senhor. Convido você a ficar em pé juntamente comigo, por favor. Quem se doa é mais feliz. Você pode notar uma coisinha. As pessoas mais reclamonas que você conhece, me permita essa expressão, é isso que minha avó usava, né? São provavelmente também as pessoas mais infelizes que você conhece. Está sempre reclamando. E aí, tudo bem? Tá. E vai. Tá. Você fala, meu Deus, que chato que é essa pessoa. Se olha no espelho, cuidado para você não ser assim. Gente feliz é gente que se doa. Se você notar, é interessante, se você notar, até uma atitude tão simples, vamos lá, alguns de vocês estão dirigindo hoje, uma atitude tão simples quanto você diminuir o carro, parar, ou diminuir a velocidade e fazer sinal para alguém atravessar a rua, já te faz se sentir bem. Você percebe isso? Qualquer atitude de bondade tem um reflexo imediato no nosso coração, porque nós estamos refletindo aquilo pelo qual nós fomos criados para ser. Amém? Agora sim o último texto, Atos 10, versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, grava bem isso, o qual andou por toda parte fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui você viu um texto sobre Jesus. Mas eu espero que, no futuro, alguém cite o seu nome. Fulano de tal, o qual andou por toda parte fazendo bem. Que as pessoas no futuro, ao olharem para a sua vida, falem isso de você. Por onde essa pessoa ia, ela era bondosa, generosa, fazendo o bem. E o texto ainda diz, porque Deus era com ele. As pessoas vão reconhecer que você era uma pessoa que andava com Deus, porque você era uma pessoa que andava por toda parte fazendo o bem. Então, vamos desmistificar um pouquinho. A igreja anda nos nossos dias muito na espiritosfera. Quando a gente fala, você tem que ser íntimo com Deus, então a pessoa ela imagina assim, sabe, se isolando do mundo, sozinho, orando ali em línguas 48 horas por dia, fazendo um jejum de 21 dias, afastado de todo mundo. Jesus não fez isso. Jesus andava por toda parte fazendo bem. Sim, ele teve seu momento de consagração antes do início do ministério dele, mas depois ele andava no meio do povo. Sim, precisamos de oração, precisamos de tempo com Deus, mas é igual Jesus, está lá no Monte da Transfiguração, ele desce de lá e vai libertar um menino, que o pai estava desesperado, que o menino estava lá com epilepsia e Jesus cura o menino. Vá para o meio do povo, vai servir, que o seu nome seja mencionado, fulano de tal, andava por toda parte, fazendo bem, porque Deus era com ele. Essas são os amigos e amigas de Deus que andam com Deus, que ouvem a Deus, que falam com Deus, mas elas refletem isso. Por isso que o texto diz, porque Deus era com ele. As pessoas vão reconhecer que Deus está conosco quando nós aprendemos dessa maneira a pregar o evangelho sem palavra alguma, pelas nossas atitudes, pela nossa maneira de ser.
Amém? Mão no coração, quero orar com você. Querido Pai Celestial, obrigado por ter corrigido a nossa vida aqui hoje, orientado a nossa vida, nos mostrado pela Tua palavra como nós podemos ser um discípulo de grande coração. Obrigado pelas lições que aprendemos hoje aqui, e que na prática dessas lições muitas pessoas sejam abençoadas. Senhor, transforma esta nossa semana já em semana que nós seremos abençoadores, andando por toda parte, fazendo bem, curando pessoas que são oprimidas pelo diabo, e o Senhor seja conosco nesses momentos. Pedimos a Tua bênção sobre nós, orienta nossas vidas, guia os nossos passos, certos de que o Senhor atende a nossa oração, nós desde já Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, ao nosso Deus. Nem preciso deixar lição de casa hoje, né? É só seguir aquele conselho do irmão de Jesus, Tiago, que disse: não sejam somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Amém? Me permita abençoar vocês. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém.